seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Meus amados, precisamos ser fortes. A palavra de Deus exige que sejamos fortes. O título do sermão de hoje é Conhece-te a ti mesmo. Os fortes são aqueles que reconhecem sua fraqueza, que reconhecem o quanto são insignificantes e inúteis, mas que, por Deus, estão dispostos a tudo, inclusive a dar a sua própria vida. É necessário que a igreja mostre o quanto ela é forte. Hoje em dia é tão necessário na nossa nação quanto o foi no tempo dos apóstolos, no tempo dos pais da igreja, no tempo dos reformadores, no tempo em que a igreja precisou enfrentar o comando e o governo de pessoas ímpias. Na história, a igreja nunca dobrou seus pés para governos que contrariavam a palavra de Deus. É necessário reconhecer os governos, e a própria palavra diz isso. É necessário se submeter às leis e os decretos dos governantes, e a palavra obriga isso. Do contrário, você nem crente é, porque você está desobedecendo antes destas autoridades o próprio Deus, que disse que Ele que constituiu as autoridades para que impusessem suas leis. Mas é necessário também que você entenda que existem decretos que são superiores aos decretos dos homens. É necessário você compreender isso. Os próprios apóstolos reconheceram isso quando disseram diante das autoridades: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Quando perguntam-me como é que estamos obedecendo ao decreto perverso do governador de Pernambuco, e perguntam-me: olha, vocês estão obedecendo o decreto quanto ao extermínio do culto temporariamente? Eu digo: olha, nós estamos obedecendo ao decreto, sim, do rei, não do governador. Mas e no Brasil tem rei? Sim, na nossa congregação tem. Tem um rei que manda no governador, e é a este rei que nós obedecemos. Meus irmãos, conhece-te a ti mesmo, é o título do sermão. E eu quero trazer a passagem que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 24. Nós faremos uma leitura do verso 10 ao 13. Provérbios, capítulo 24, do 10 ao 13. Que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres: não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Amados irmãos, existe um provérbio oriental que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis
geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É um provérbio muito real e que se aplica para a nossa geração. Quando o tempo é fácil, quando os tempos são de paz e de prosperidade, uma geração de fracos começa a surgir. E você pode ver isso no meio dessa juventude de hoje em dia. Essa juventude de hoje em dia se magoa até se você disser para ele: meu jovem, minha jovem. Não, você tem que falar no pronome neutro, porque senão você me magoa. Não é minha, não é meu, é mix. E coisas ridículas vão surgindo porque os tempos de prosperidade na nossa nação produziu pessoas fracas. E isso também através da implantação do comunismo que já domina a nossa nação, porque uma das estratégias do comunismo é corromper a juventude. É dizer para elas que elas têm todo o direito e que seus pais não podem lhe obrigar a nada. E aí essa juventude começa a se achar, começa a acreditar em tudo que dizem a respeito dela. E elas se tornam fracas. A consequência disso vai ser terrível, porque os filhos desta geração, os filhos dessa juventude, terão que pagar um preço muito alto para enfrentar os tempos difíceis que seus pais estão produzindo. Mas de certa forma isso é bom também, porque esses filhos farão com que uma geração de pessoas fortes se levantem para enfrentar os tempos difíceis que seus pais deixaram para eles. Pais, não é necessário que os tempos difíceis cheguem para que seus filhos sejam fortes. Não, você pode dar para seus filhos tempos difíceis, ainda quando forem fáceis, para que eles entendam que a vida não é simplesmente flores, que num jardim, por mais belo que aparente, ali, se você não tiver cuidado, você se fura. É preciso que os pais, por mais que tenham condição financeira e por mais que tenham pena de verem seus filhos sofrendo, tragam para eles ou sobre eles sofrimento, porque é esse sofrimento que vai fazer eles fortes para enfrentar o que possa vir pela frente. E eu pergunto, qual é a única forma de sabermos o quanto nós somos fortes? Qual é? Tem como você saber se é um forte ou é um fraco? Existe uma forma de você conhecer se é fraco ou forte? Sim, existe. Mas só uma, viu? Não tem outra, só uma. Nós vamos vendo no decorrer da palavra. No dia da adversidade, a tendência é você desmaiar. No dia da adversidade, no dia do sofrimento, a tendência de cada um é dizer: ai meu Deus, que difícil, como eu sofro, como a vida é dura para mim, e desmaiar. E seus joelhos ficarem trôpegos, vacilantes, e suas mãos dormentes, e você se entregar. A tendência é essa. O nosso espírito afunda, e então as nossas mãos perdem as forças e os joelhos se enfraquecem. No dia, geralmente acontece isso no dia da adversidade. Eu só tenho uma coisa para dizer aos irmãos diante disso: a adversidade não foi criada para fazer com que você desmaie, enfraqueça, desista de lutar. Não foi para isso que Deus criou para você o sofrimento, a adversidade, a dor. Não foi para isso. Teve um propósito para Deus criar a angústia, o sofrimento, a dor na sua vida. Tem um propósito. E não foi para que você caia, vacile. O propósito é
que Deus quer purificar o seu povo. Deus quer revelar quem são os fracos e quem são os fortes, quem são aqueles que abandonam a fé que um dia declararam ter e quem são aqueles que se mantêm firmes na fé. Zacarias, capítulo 13, o versículo 8 e 9 diz o seguinte: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Vocês percebem o porquê isso vai ocorrer? Porque Deus está dizendo: vou provar vocês, vou purificar vocês, passando vocês pelo fogo, pela dor, pelo sofrimento, pela adversidade. Uns vão ser exterminados, não vão suportar, vão perecer, mas vocês, quando passarem e forem provados pelo fogo que purifica a prata e o ouro, vocês serão reconhecidos comigo, por mim, como meu povo. Direi a vocês: és meu povo. Depois de quando? Depois que seu povo for provado. Os tempos em que a igreja teve mais crentes fiéis foram os tempos onde ela foi mais cruelmente perseguida, onde os cristãos eram torturados, eram crucificados, decapitados, torturados, esquartejados. Nesse período, a igreja se mostrou zelosa e só confessava e declarava a fé àqueles que realmente eram crentes, porque quem não era dizia o quê? Para mim, isso, Deus me livre, eu vou cair fora. E você vê os tempos de hoje, as pessoas se amedrontando por tudo. Precisa ter o cuidado, precisa, que eles tinham também. Eles eram fortes, mas eles não eram bobos. Eles eram simples, como as pombas, mas eram prudentes, como as serpentes. Então eles diziam: olha, estamos sob risco de morrer. O que faremos? Pararemos de servir, pregar, adorar e cultuar o nosso Deus? Não. Vamos fazer isso escondidos? Vamos. Mas se formos pegos, a gente tentou não ser pegos. Se foi pego, é como os próprios reformadores diziam: se teu inimigo te persegue, fuja dele, se for possível. Fuja, não tenha vergonha de fugir. Mas se ele te alcançar, diga: o Senhor me entregou nas mãos dele. O Senhor quer algo com isso. O Senhor quer me purificar, o Senhor quer purificar a sua igreja. Então a igreja precisa ser forte. Na verdade, a igreja, os irmãos precisam entender quem são. Quem vocês são? Sócrates fez uma pergunta e eu faço para você também. Você se conhece? Porque ele disse o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Conheça você mesmo, para depois você ver que valores você vai defender e até onde você defende esses valores. Conhece-te a ti mesmo. Quem você é? Olha, irmãos, Píndaro, no século V a.C., ele também disse o seguinte: torna-te o que é. Porque muitas pessoas vivem aquilo que não são. Muitos porque nem se conhecem. Muitos porque acreditam no que a mídia diz a respeito deles, no que o colega diz a respeito dele, no que a mamãe diz a respeito dele. Ah, o meu filhinho é o bebê, é o menino mais lindo do mundo. Às vezes é o mais feio que tem. Mas a mamãe acha lindo e o bichinho acredita. E quando alguém diz a verdade para ele: olha, tu tá feio, te arruma, rapaz.
corta esse cabelo, ajeita essa tua barba, faz isso, faz aquilo e tal. Ai, me magoou, porque mamãe disse que eu sou bonito e ele disse que eu sou feio. Irmãos, é preciso você saber quem você é de fato, e quem você é não será o teu vizinho que vai dizer, nem mesmo a tua mãe. Quem você é, quem vai dizer é você mesmo. Agora você vai dizer quando acontecer uma coisa, uma única coisa: quando você for provado, quando vier contra você a tribulação, a aflição, a dor, o sofrimento. Aí você poderá dizer: eu sou um cristão que sirvo, amo e adoro a Cristo, independente do que eu tenho passado ou sofrido. É esse que eu sou. Como é que você sabe disso? Porque olha a minha história, veja pelo que eu passei e me diga em que momento eu blasfemei do meu Deus, em que momento eu desisti, em que momento eu abandonei a luta e os compromissos que estavam diante de mim. Então você se conhece. Agora, em tempos de paz, em tempos de calmaria, ninguém se conhece. Se suspeita que é alguma coisa, mas não se conhece. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da angústia, reconheça uma coisa: conheça-te a ti mesmo. Reconheça que você é fraco. É isso que o texto está dizendo. A angústia chegou, você fracassou, você se entregou, você desistiu, você só lamenta e murmura e desistiu de lutar. Então você hoje sabe quem você é. Você é um fraco. A sua força é muito pequena. Vejam só o que Tiago diz a respeito do sofrimento. Tiago capítulo 1. O versículo 2, depois eu lerei o 3 e o 4. Mas observe o que diz o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Preste atenção no que ele vai dizer. A ordem é essa: tenha por motivo de toda alegria. O quê? Um elogio? É, realmente, um elogio é motivo de muita alegria, não é verdade? Um prêmio, uma conquista, uma promoção. Descobrir que você suspeitava estar com câncer e o médico foi e disse: não, isso daqui é um carocinho simples. Nossa, é motivo de grande alegria, não é? É, tudo isso é. Mas o motivo de toda a alegria que Tiago está falando aqui é outro. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Te alegra a provação, a dor, o sofrimento, o prejuízo, o fracasso, a humilhação. Você consegue se alegrar nisso? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que eu só contei até hoje para uma pessoa só, para um irmão em Cristo só, por causa da necessidade. E eu contei porque o que eu vi, o que eu presenciei, deixa a pessoa confuso. Eu, há um tempo atrás, precisei ficar no hospital, render alguém, e fiquei no hospital para cuidar de uma pessoa que estava lá doente, um conhecido nosso. E de madrugada tinha um senhor idoso que estava sofrendo muito no hospital, e de madrugada ele se levantou para ir ao banheiro. Eu ia levantar para ajudar ele, que eu vi que ele estava com dificuldade, mas aí eu fiquei naquele dilema, né? Não, e se ele estiver indo fazer alguma necessidade? Aí eu deixei. Só que eu escutei um barulho de agonia, de dor. E eu fui para lá para ajudar ele. Só que quando eu fui, eu parei e fiquei olhando, sem ação. Sabe por quê? Porque esse senhor se contorcia de dor. Depois, em algum momento, parava e ficava dançando e sorrindo. Depois a dor voltava e ele se contorcia de dor.
e assim que dava um segundinho de alívio, ele dançava e sorria, depois chorava de dor, dançava e sorria, e eu parei e não quis ir até aquele senhor. Me deixou confuso essa situação. Depois eu descobri que aquele senhor é um cristão, é um crente. E hoje eu penso que aquele senhor estava tendo aquela reação porque ele estava feliz com Deus. Naquela dor, naquele tormento, naquele sofrimento, ele conseguiu dançar para Deus. Ele conseguiu sorrir para Deus, com um sorriso de gratidão nos olhos. Gratidão pelo quê? Não sei, talvez por isso, por ter sido escolhido por Deus para passar por várias provações. Talvez porque ele sabe que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Talvez por isso ele sorria, talvez por isso ele dançava e depois se contorcia de dor. Mas posso saber que Deus está trabalhando em mim para que eu em nada seja deficiente, para que eu seja perfeito e íntegro na presença dele. Isso me alegra de forma grandiosa. As evidências do comportamento reativo é que vai denunciar o teu verdadeiro ser. Você só vai se conhecer a si mesmo. Você só vai se tornar o que de fato você é, se você passar pelo sofrimento. O sofrimento vai denunciar quem você é. Na verdade, o sofrimento vai fazer com que você reaja com um determinado comportamento. E este comportamento estará dizendo: olha, você é isso aqui. Tipo Jó, lembram? Jó perdeu tudo que tinha e Satanás estava certo que ele blasfemaria na face de Deus. E ele não fez isso. Quando ele sofreu tudo que os irmãos sabem que ele sofreu, ele rasgou as suas vestes, e como aquele homem que chorava de dor, chorou, mas também olhava para o céu e dizia: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E depois que ele foi aconselhado pela pessoa que ele mais amava na terra a amaldiçoar a Deus e depois suicidar-se, ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Até hoje a gente recebeu o bem de Deus, por que não receberíamos também o mal? E adorou ao Senhor. E em nada dessas palavras ele pegou contra Deus, a Bíblia diz. Mas observe, Jó conseguiu descobrir quem ele era, porque ele passou pela aflição. Se você não pode suportar uma mudança aflitiva de sua condição, então você é um fraco. Só suporta coisas boas, só está preparado para ouvir sim, só está preparado para as promoções, só está preparado para a saúde e prosperidade. Você é um fraco. Mas a adversidade é uma bênção na vida do cristão. É uma bênção e ele deve se alegrar com isso. Tucídides, outro filósofo, ele disse o seguinte: de espírito forte devem ser considerados, e com razão, os que, mesmo conhecendo claramente as dificuldades da situação e apreciando os prazeres da vida, justamente por isso, não se retiram diante dos perigos. Não se retiram, estão prontos para o perigo. Por quê? Porque ele considerou que as dificuldades valem a pena serem enfrentadas. Porque você depois poderá apreciar os prazeres da vida. Depois de uma terrível tempestade, vem uma calmaria muito grande, não é verdade? Que traz admiração. Os apóstolos, quando estavam no mar sendo assolado terrivelmente,
desamparados e sozinhos, sem Cristo no barco, disseram: vamos perecer. O Senhor nos abandonou. Está vendo? Eu não disse que não era para a gente ter vindo. Aí vai o Senhor, manda a gente vir sem Ele. Eu falei que não era para a gente ter vindo, agora vamos morrer. E o pânico se apoderou deles. E o que o Senhor fez? Mandou mais um pouquinho de pânico. Vou fazer eles pensarem que eu sou um fantasma. Vou andando por cima das águas. E aí, quando eles viram a salvação deles, confundiram com mais pavor e terror. É um fantasma! E o Senhor disse: calma, tenham bom ânimo, sou eu. Tenham bom ânimo, Senhor. A tempestade continua, apesar do Senhor estar conosco. Ela continua. Como ter bom ânimo? Tenham bom ânimo, ou seja, sejam fortes. E assim que ele subiu no barco, a calmaria veio. Os irmãos percebem que Deus tem um propósito em tudo. E quando a calmaria veio, eles disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então eles passaram a conhecer mais intimamente e profundamente o Senhor Jesus Cristo. E eu garanto a vocês que se vocês dissessem: olha, vocês abrem mão do conhecimento que vocês têm hoje para não terem passado por aquela grande tempestade, eu tenho certeza que eles diriam: não, que venham outras, para que eu conheça mais o Senhor. Como disse o salmista Davi: foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. O que me espera depois da dor? Você precisa se perguntar: o que me espera depois da dor? O que te espera depois da dor é o conhecimento que você terá de Deus e de você mesmo. À medida que você conhece a Deus, você se conhece. À medida que você se aproxima de Deus, você se conhece. Foi assim com todos os profetas do Senhor. Antes de terem um contato verdadeiro com Deus, eles pensavam ser alguma coisa, depois viram que não eram nada daquilo. Por exemplo, Isaías vivia uma vida tranquila lá como sacerdote no templo, arrumando as coisas, se considerando uma pessoa boa e justa. Quando ele esteve na presença do Senhor, verdadeiramente ele disse: ai de mim, pereci, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Pereci, vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros. Por que só agora ele está com tanta angústia? Porque conheceu Deus mais intimamente. Então muitas vezes o pânico, o pavor é justamente para que você conheça mais a Deus. Não deixe passar, meus irmãos, não deixem passar as oportunidades. Não estou falando de prosperidade, porque essas vocês não deixam mesmo, não. Eu reconheço isso, que o ser humano, ele aproveita toda a oportunidade. Surgiu uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, opa, corre lá, não vamos perder essa oportunidade não. Puxa, eu estou com a oportunidade de ser promovido, eu tenho que abraçar essa oportunidade. Eu não estou falando destas, porque estas os irmãos são especialistas em não deixar passar. Eu estou dizendo que os irmãos não podem deixar passar as oportunidades de angústias que vêm sobre vocês. Não passem por ela murmurando, desanimando, desistindo, descontando sua ira no outro. Não! Aproveitem a oportunidade para dizer: Senhor, obrigado, porque agora veio essa dor, esse sofrimento, esta aflição. Muito obrigado, Senhor, porque agora é a minha oportunidade de saber quem de fato eu sou. Eu sou um fraco, mas eu te digo, Senhor, eu sou forte em ti e seguirei firme em ti e por ti. Joel 3,10: diga ao fraco: sou forte. Eu sou forte. Você é fraco, mas diga: eu sou forte. Por quê? Porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos responder a palavra, meus irmãos, abrindo ainda em 2 Samuel, agora a continuação até o último versículo.
do 47 ao 51. 2 Samuel, capítulo 22, do 47, do versículo 47 ao 51, que diz assim: Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém, irmãos. Vamos cantar um hino ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. A irmã do Carmo nos conduz em uma oração. Senhor, Deus, Pai, graças, Senhor, estamos aqui, Pai, e na tua graça, Deus, que Deus nos deu a semana, e muito obrigado, Senhor, por esse presente, Deus, de cada dia aqui na terra. Amém. Senhor, uma coisa que
Senhor nos fortaleça, o Senhor nos dê capacidade para cada dia mais, Senhor, a gente te buscar e pedir força que vem do alto. Amém. Porque se de ti não vier essa força, jamais a gente tem essa força. É verdade, Senhor. Por isso, Pai, pedimos a Deus que em meio às tribulações, em meio a tantos terrores na terra, Senhor, Amém. a tanta dificuldade que está se enfrentando, mas que a gente, como servo do Deus vivo, não venha fraquejar. Amém. Sabemos, ó Deus, que a volta do teu filho vai ser assim. Cada dia mais a gente vai ver coisas que nos deixam tristes, mas sabemos que a gente tem Deus que pode nos alegrar a cada minuto e a cada hora, para que a gente sinta, Senhor, essa vida do céu, Pai, para que a gente busque também na Tua palavra, Pai, e da união na Tua palavra, buscando, Senhor, cada dia mais o Teu entendimento. Amém. Pai, nós te pedimos também, Senhor, por essa semana que vai se iniciar, de vida, de trabalho, que o Senhor Deus nos abençoe, o Senhor Deus tenha misericórdia dos que está à frente desses trabalhos, Deus, Amém. dos governadores, Pai, dos que estão à frente, Deus, para que eles procurem sair, dando Deus, para o que está acontecendo, Pai. Amém. E a gente só pode, Senhor, pedir a Ti, Senhor, porque tudo isso não tem nada. Amém. Te agradecemos, meu Deus, por amor, por mais um ajuntamento para glorificar o teu santo nome. Amém. Por isso te agradecemos e muito obrigado, meu Papai do céu, Amém. pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Verdade, Deus. Nos guarda, nos dá livramento, não deixe, Senhor, que a nossa fé venha fraquejar a ponto de renegar a tua palavra. Amém. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado.